A história de Richard D. Wyckoff e do Wyckoff Stock Market Institute começou na década de 1880. Naquela época, o mercado de ações era um ambiente muito restrito, controlado por poucos operadores profissionais. O tamanho reduzido do mercado tornava suas manipulações mais visíveis do que hoje. Embora muito tenha mudado ao longo dos anos e a manipulação por parte de operadores profissionais e grandes interesses seja mais difícil de detectar, ela ainda existe e oferece excelentes oportunidades para aqueles que sabem onde procurar. O final do século XIX e o início do século XX foram marcados pela presença de investidores profissionais de renome, como William Rockefeller e seus aliados, JP Morgan e outros interesses bancários. As bucket shops, corretoras fraudulentas, estavam em operação para aqueles com quantias relativamente pequenas de dinheiro. Aqueles que negociavam com as bucket shops não estavam, na verdade, transacionando ações. Eles simplesmente faziam apostas sobre a direção em que esperavam que uma ação se movesse. Richard D. Wyckoff começou a trabalhar no mercado de ações ainda muito jovem e, com muito esforço, alcançou grande sucesso, chegando a ter sua própria corretora. Ele criou seu próprio boletim de mercado e publicou a prestigiada Magazine of Wall Street, que foi a primeira revista financeira do país. Ele também administrava um serviço de consultoria financeira de excelência e, na década de 1920, montou a melhor equipe de análise de mercado de ações de Nova York. No final da década de 1920, a pressão do trabalho e alguns problemas pessoais infelizes resultaram em sérios problemas de saúde. O Sr. Wyckoff afastou-se de Wall Street e foi morar na Riviera Francesa. Ele continuou a acompanhar o mercado de ações e, em 1929, percebeu que o mercado estava prestes a entrar em colapso. Ele retornou aos Estados Unidos e tentou encorajar alguns amigos e ex-clientes a saírem do mercado. Influenciados pela euforia geral, eles não acreditaram nele. Após liquidar seus próprios ativos, Wyckoff retornou à França. Naturalmente, o que Richard D. Wyckoff previu foi o crash de 1929. Acredita-se que ele previu o fundo desse crash com uma margem de apenas 50 pontos no índice de ações do New York Times, que era o principal indicador da época. Em 1931, sua saúde havia se recuperado o suficiente para que ele pudesse trabalhar algumas horas por dia. Wyckoff decidiu fundar uma empresa dedicada a ensinar a investidores e operadores as técnicas que o tornaram tão bem-sucedido. Ele abriu sua empresa de educação em investimentos em 1931. O nome inicial era Richard D. Wyckoff Inc. Depois, tornou-se Wyckoff Associates Inc. Mais tarde, o nome foi alterado para Wyckoff Stock Market Institute. Na década de 1950, foi encurtado para Stock Market Institute. 55 anos depois, em 2009, o negócio migrou para a internet como wyckoffstockmarketinstitute.com. E hoje é conhecido como Wyckoff SME, acessível em wyckoffsme.com. O empreendimento educacional foi um sucesso instantâneo. Wyckoff vendeu um número extremamente grande de cursos em seu primeiro ano, um recorde de vendas anuais que só foi superado na década de 1960. O mais fascinante é que hoje o wyckoffsme.com ainda ensina as mesmas estratégias e técnicas desenvolvidas pelo Sr. Wyckoff há quase 100 anos. Durante seu tempo em Wall Street, Richard D. Wyckoff era considerado um titã dos investimentos. Ele não apenas desenvolveu as estratégias e técnicas, mas também as testou com grande sucesso, usando seu próprio capital. Isso o diferenciava de outras figuras importantes de Wall Street, como Charles Dow, que nunca possuiu uma única ação em sua vida. Dow e Wyckoff almoçavam juntos todas as quartas-feiras. Wyckoff tinha grande interesse na teoria de Dow e aplicou seus estudos de volume a muitos dos conceitos de Dow. Wyckoff escreveu o texto original do curso de um volume, Ciência e Técnica do Mercado de Ações, em 1931. O curso original de leitura de fita, tape reading, foi escrito em 1932. O Sr. Wyckoff faleceu em 1934 e a empresa passou para Robert Stanloss. Stanloss era engenheiro por formação, mas sua verdadeira paixão era o mercado de ações. Ele trabalhou com Wyckoff por muitos anos e era um excelente analista de mercado.
Ele presidiu a empresa de 1934 a 1951. Este foi um período particularmente difícil, pois durante as décadas de 1930 e 1940, o mercado de ações esteve à beira da falência. Durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, pouquíssimas ações eram negociadas, e a Bolsa de Valores de Nova York tornou-se um lugar muito quieto. Havia até anedotas sobre pessoas jogando futebol americano no pregão, pois não havia mais nada a fazer. Steinlos manteve a organização unida e fez várias contribuições extremamente importantes. Em 1937, ele expandiu o curso de um volume de Wyckoff, transformando-o em um curso de 2 volumes. Ele também foi responsável pelos estudos de gráficos de linhas verticais e sua coordenação com o gráfico de ponto e figura. Foi também durante sua gestão que o barômetro de tendência, Trend Barometer, foi criado. O barômetro de tendência, agora conhecido como ferramentas Wyckoff, Wyckoff Tools, foi inventado por Toby Weir em 1938. Inicialmente, havia 2 índices, o índice especulativo, mais tarde renomeado como índice de momentum, e o índice de investimento, mais tarde renomeado como índice de força. O Technometer foi adicionado em 1941. Em 1951, Steinlos faleceu de um ataque cardíaco. A senhora Steinlos vendeu a empresa para Robert Evans, que na época era o representante da Wyckoff Associates Inc. para o meio-oeste. O Sr. Evans liderou a empresa de 1951 a 1967. Ele havia comprado seu curso inicial do próprio Sr. Wyckoff em 1933 e desfrutava de um excelente relacionamento com Wyckoff e Steinlos. Em 1951, o Sr. Evans mudou a empresa de Nova York para o distrito financeiro de LaSalle, em Chicago. 7 anos depois, o Stock Market Institute mudou-se novamente, desta vez para Park Ridge, Illinois. Bob Evans criou o programa de palestras Evans Echoes. Ele também desenvolveu o índice de otimismo-pessimismo e várias analogias de ensino, como a mola, o salto sobre o riacho e a queda através do gelo, além de outras analogias cativantes que foram extremamente úteis para os alunos de Wyckoff ao longo dos anos. Ele também desenvolveu o Guia de Contagem, Count Guide, que se tornou parte integrante do processo de tomada de decisão, pois projetava a extensão da alta ou da baixa de uma ação após o início do movimento. Quando Evans comprou a empresa, ela estava à beira da falência. Ao se mudar para Chicago, a equipe contava com apenas 3 pessoas. Quando ele vendeu o negócio para Bud Andrews em 1967, a empresa era lucrativa e empregava 10 pessoas. Andrews comprou a empresa em 1967 e a vendeu para a Elba Systems em 1972. Ele a readquiriu em 1973, mas a Elba Systems, por sua vez, readquiriu a organização em 1974. Várias melhorias importantes foram feitas sob a gestão do Sr. Andrews. Em meados da década de 1960, o ambiente de negócios estava mudando. As regulamentações governamentais tornaram-se mais rigorosas, especialmente no campo educacional. Uma das primeiras medidas de Andrews foi reformular o curso Wyckoff e aprimorar o método de ensino. Ele o expandiu para um formato de 3 volumes com exames. O SMI obteve credenciamento do Home Study Council, registrou-se na SEC e foi aprovado pela Administração de Veteranos, o que permitiu ao Stock Market Institute vender cursos para veteranos sob o GI Bill. A liderança de Bud Andrews ajudou o Stock Market Institute a se expandir rapidamente, mas em 1972 a empresa estava um tanto sobrecarregada e em processo de encolhimento, o que levou à venda para a Elba Systems. 2 anos depois, a Ray Freeman comprou o Stock Market Institute e o mudou para Phoenix, Arizona. O Sr. Freeman era responsável por vendas e publicidade e também se envolveu no desenvolvimento de computadores. Seu associado de longa data, David Mathis, continuou a operar o escritório de Park Ridge, Illinois. O Stock Market Institute foi finalmente comprado por Craig Schroeder e Gary Schuber. Ambos haviam trabalhado com Robert Evans no escritório de Illinois, mas se juntaram ao Sr. Freeman em Phoenix.
Schroeder e Schubert deram continuidade aos serviços educacionais e publicavam um conjunto semanal de gráficos. Eles mantiveram a tradição do Stock Market Institute, continuando a comercializar os cursos e a fornecer assistência de ensino aos alunos que precisavam de ajuda. Eles também publicavam e enviavam gráficos para os alunos por meio de seu serviço semanal Pulse the Market. Durante a década de 1990, os gráficos tradicionais feitos à mão e as informações da fita de cotações estavam sendo substituídos por computadores e serviços online. O Stock Market Institute teve que fazer grandes mudanças para se adaptar à nova tecnologia. Por volta da virada do século, Jim O'Brien, proprietário de uma empresa de marketing e comunicações chamada Jamieson Group Inc., começou a trabalhar com Craig Schroeder. Juntos, eles iniciaram o desenvolvimento de um novo site com um serviço de gráficos online. O'Brien, que concluiu com sucesso o curso básico de Wyckoff em 1972 sob o GI Bill, obteve sucesso negociando com as estratégias e técnicas de Wyckoff. Ele queria garantir que o legado de Wyckoff sobreviveria e continuasse a ajudar operadores e investidores em todo o mundo. Em 2008, enquanto trabalhavam no desenvolvimento do serviço de gráficos online, Craig Schroeder faleceu devido a um câncer. Jim O'Brien concluiu o projeto e lançou wyckoffstockmarketinstitute.com. Além de oferecer os cursos básicos de Wyckoff e as atemporais palestras Evans Echoes, O'Brien oferecia comentários diários sobre o mercado e uma análise semanal da ação do mercado. No final de 2014, Jim O'Brien se encontrou com outro graduado de Wyckoff, Todd Butterfield. Todd se formou no Wyckoff Stock Market Institute em 1982 e, desde então, atuava nos mercados além de possuir e operar uma empresa de investimentos registrada de sucesso. Durante a reunião, eles discutiram a transferência da liderança do Instituto, devido à necessidade do Sr. O'Brien de desacelerar e refletir sobre a vida maravilhosa que Deus me deu ao se aproximar dos 70 anos. Embora essas conversas iniciais não tenham levado a uma mudança imediata, elas lançaram as bases para o que aconteceria no ano e meio seguinte. Em 2015, enquanto Jim O'Brien continuava a operar o wyckoffstockmarketinstitute.com, Todd Butterfield começou a desenvolver um novo e aprimorado software de gráficos Wyckoff que melhoraria muitos aspectos do software existente. O novo software do Sr. Butterfield não foi inicialmente criado para ser uma oferta pública, mas sim uma ferramenta de negociação pessoal. Alguns dos recursos incríveis que ele introduziu especificamente para o serviço de gráficos Wyckoff são: gráficos setoriais Wyckoff, gráficos comparativos de posições, Compare Holding Charts, planilhas de ferramentas Wyckoff, gráfico de linha intradiária de 5 minutos com o correspondente índice OP Wyckoff para todos os símbolos. Technomometer contínuo, Rolling Technometer, que permite a atualização do Technomometer a cada 5 minutos durante o pregão. Compatibilidade total com navegadores, incluindo dispositivos móveis. Twitter Snapshot, permitindo aos usuários postar seus gráficos no Twitter instantaneamente. Vários novos setores Wyckoff, incluindo os setores Wyckoff de jogos, leitura de fita e novo e não ponderado. No final de 2015, após mais conversas com Jim O'Brien, Todd Butterfield lançou um novo site que eventualmente se tornaria o futuro lar do Wyckoff Stock Market Institute. No ano seguinte, Todd e sua equipe trabalharam arduamente no refinamento e teste da nova plataforma. Durante esse tempo, em 2016, Jim O'Brien publicou seu primeiro livro, Wyckoff Strategies and Techniques, uma versão condensada do curso clássico de Wyckoff, mas com gráficos e imagens atualizados. O livro foi a primeira nova publicação de Wyckoff em muitos anos. Em junho de 2016, Jim O'Brien encerrou oficialmente o wyckoffstockmarketinstitute.com e redirecionou todo o tráfego da web para a nova plataforma, o site wyckoffsmi.com. Todos os alunos, usuários e assinantes foram transferidos para o controle de Todd Butterfield e sua equipe. Foi nesse momento que o Sr. Butterfield decidiu disponibilizar seu software de gráficos para uso público.
Nos meses seguintes, Jim O'Brien continuou a publicar seu boletim diário Pulse of the Market e o semanal Week in Review a partir do novo site. Inicialmente, estava planejado que Jim O'Brien seria o diretor de educação continuada. No entanto, por motivos de saúde, ele não pôde assumir essas funções. Foi então que Todd Butterfield decidiu que era do interesse do Instituto atualizar o curso e oferecê-lo online. No início de novembro de 2016, a Wyckoff SMI lançou o curso Wyckoff Unleashed, que inclui mais de 40 lições, mais de 100 gráficos atualizados, 8 horas de palestras e muitos vídeos. Em 27 de novembro de 2016, Jim O'Brien anunciou em seu último boletim Week in Review: "Ao me aproximar dos meus 70 e poucos anos, é hora de desacelerar e refletir sobre a vida maravilhosa que Deus me deu. Agradeço sinceramente a todos os amigos maravilhosos que fiz nos últimos anos. Muito obrigado por todo o seu apoio. Escrever estas postagens foi uma experiência maravilhosa e um verdadeiro prazer." Desde então, Todd Butterfield assumiu a autoria dos boletins Week in Review e Pulse of the Market. No início de 2017, o Sr. Butterfield lançou o LearnCrypto.io para ensinar o método Wyckoff a pessoas interessadas em negociar Bitcoin e outras criptomoedas. Este site oferecia uma versão condensada do curso original do Sr. Wyckoff e foi adquirido por centenas de operadores. O Sr. Butterfield então começou a desenvolver um software de negociação para criptomoedas, similar ao que havia criado para o mercado de ações tradicional. Em abril de 2022, o Sr. Butterfield lançou o Wyckoff SME China para melhor atender nossa família na China. WyckoffSME.com, LearnCrypto.io e WyckoffSMEChina.com esperam dar continuidade ao legado que deixaria nosso fundador, o Sr. Richard D. Wyckoff, orgulhoso.